Sejam muito bem-vindos ao primeiro trimestre de 2026. Eu sou o presbítero e professor Murilo Alencar e nos próximos 3 meses estudaremos uma revista que tem como tema geral a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em 3 pessoas eternas. Gravei um pequeno vídeo intitulado Como se preparar para o próximo trimestre, onde fiz uma abordagem panorâmica das principais informações relacionadas a esta revista. O link está aqui em cima no card, vale a pena clicar e ir conferir. De modo que na aula de hoje iremos direto ao assunto da lição de número 1, que é o mistério da Santíssima Trindade. Os objetivos específicos são, em primeiro lugar, explicar a revelação da Trindade no batismo de Jesus. Em segundo lugar, mostrar a unidade e a distinção das pessoas divinas à luz das Escrituras e, por fim, enfatizar a importância da doutrina trinitária para a fé cristã. O texto áureo encontra-se em Mateus capítulo 3, versículo 17, que na versão da revista que temos em mãos diz: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Comparando traduções, a versão dinâmica NVI nos diz: "Então a voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado." A paráfrase NTLH, por outro lado, nos fala: "E do céu veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria." Estamos diante de uma passagem trinitária onde o Deus Trino é revelado na pluralidade de sua subsistência. Temos a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cá está a imagem da Trindade em ação. E quando falamos sobre Trindade, sempre me vem à mente uma lenda contada a respeito de Agostinho. Os irmãos sabem que Agostinho foi um dos pais da igreja que escreveu muito a respeito dessa doutrina. E disse que, certa vez, ele estava descendo e caminhando pela praia. Estava pensando sobre a doutrina da Trindade. Como pode Deus ser um e ao mesmo tempo 3? Sua mente estava fervilhando. E durante a caminhada, ele viu uma criança com uma pequena tigela na mão, tirando água do mar e jogando a água dentro de um buraco que ele mesmo cavou na praia. E Agostinho ficou olhando para aquilo e percebeu que a criança fazia aquilo freneticamente e de forma repetitiva. Ele se aproximou do menino e perguntou: "Menino, o que tu estás a fazer?" Ele disse: "Olha, eu vou tirar toda a água do mar e vou jogá-la nesse buraco aqui que cavei." Agostinho fitou os olhos assim. Acho que esse menino é meio biruta, não é? Mas Agostinho olhou assim para ele e disse: "Tu não percebes que isso é impossível?" A criança ignorou Agostinho e continuou a fazer o que estava fazendo. De repente, uma voz falou no interior daquele sábio e lhe disse o seguinte: "É mais fácil toda a água do mar caber dentro desse pequeno buraco do que a tua mente finita assimilar, caber toda a grandeza de Deus, assimilar a doutrina da Trindade, que é um mistério." E, meus irmãos, quando a gente fala de mistério, principalmente relacionado à Trindade, nós precisamos entender que o mistério não é um problema a ser resolvido. Eu gosto muito dessa frase do Pedro Pamplona, em seu livro sobre a doutrina da Trindade. Ele diz: o mistério não é um problema a ser resolvido, é uma dádiva a ser recebida. É a dádiva do maravilhamento que nos leva à adoração e da transcendência divina que nos leva à humildade. Ao estudarmos, portanto, a doutrina da Trindade, nessas próximas 13 lições, nós devemos ter isso em mente. É um mistério, é um presente, e diante desse mistério nós devemos adorar a Deus pela sua grandeza e transcendência, e também termos a humildade de que a nossa mente finita não pode compreender na sua totalidade um Deus que é infinito. E a gente já vai começar aqui, não com mamão com açúcar, mas com doutrina mesmo. Olha o que diz a verdade prática. A doutrina da Trindade é central à fé cristã. Então é um dos pilares do cristianismo. Aliás, a doutrina da Trindade, ela é única.
Somente o cristianismo tem essa perspectiva de Deus. E é uma perspectiva, obviamente, baseada nas Escrituras. Mas veja o que o comentarista diz. Um só Deus em 3 pessoas. E aqui nós temos a figura da trindade ontológica ou imanente. Aí ele prossegue, que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Temos a trindade econômica. Aí, peraí, irmão Murilo, agora você complicou trindade ontológica, trindade econômica. A gente já começa assim, lhe imergindo no universo da teologia, no universo da doutrina bíblica. A doutrina da trindade, preste atenção, afirma que há um único Deus em 3 pessoas coeternas e coiguais, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No entanto, para compreender melhor os aspectos dessa relação tripessoal, os teólogos distinguem entre trindade ontológica, o ser de Deus, que também é chamada de trindade imanente. Quando você pegar uma obra de teologia sistemática, uma obra sobre a doutrina da trindade especificamente, a do Robert Leighton, que eu indiquei no vídeo que falei a vocês lá no início da aula, você vai ver que essa linguagem ela é muito comum, e aqui você já está se familiarizando com ela. Então, trindade ontológica, trindade imanente, a mesma coisa e diz respeito ao ser de Deus. E temos a trindade econômica, que fala das ações de Deus. É importante dizer que essa distinção não implica em 2 trindades. Não são 2 trindades distintas, mas são 2 modos de considerar o mesmo Deus trino. Como assim, irmão Murilo? Vamos lá. Primeiro, a trindade ontológica. Ela se refere ao ser eterno de Deus, como ele é em si mesmo, independente da criação ou da história da redenção. Deus é eterno. E na eternidade, Deus já subsistia ali eternamente em 3 pessoas, em um relacionamento perfeito de amor, de mutualidade, em um relacionamento que foge até mesmo da nossa compreensão. As relações intratrinitárias, elas são harmoniosas. O que é relação intratrinitária, irmão Murilo? São as relações da pessoa de Deus com ele mesmo. Ou seja, 3 pessoas, uma única essência. Mas vamos lá, você vai entender. Então, independente da criação, da história ou da redenção, aqui o foco está na igualdade e na unidade essencial das 3 pessoas divinas. É quem Deus é, trindade ontológica. E a trindade econômica refere-se a como Deus se revela e opera na história da salvação, ou seja, nas ações distintas do Pai, do Filho e do Espírito Santo no mundo. Nós vemos uma ação trinitária, o Deus trinitário em ação na criação. Vemos o Deus trinitário em ação na redenção. Isso fica muito claro lá em Efésios, capítulo de número 1. Fica muito claro em várias outras passagens bíblicas que vamos explorar ao longo deste trimestre. Então, resumindo, trindade ontológica, foco no ser eterno e essencial de Deus. Trindade econômica, foco na ação de Deus na história. Por que é importante ter essa divisão em mente? Porque algumas pessoas vão dizer que o filho é menor que o pai, que o filho se sujeita ao pai, portanto há uma hierarquia na trindade. Não. Há funcionalidade, não há hierarquia em Deus. Mas no plano da salvação, como as coisas se desenrolam na redenção, o filho funcionalmente se sujeita à vontade do pai, porque ele cumpriria toda a lei para pagar o preço, não a Satanás, mas a Deus em relação aos nossos pecados. Então há uma subordinação funcional. Eu até questionei o pastor Douglas Batista sobre o uso dessa expressão subordinação funcional. E ele diz que não está errado falar sobre isso, porque é o que se fala na academia, nos livros de teologia. Mas ele prefere falar funcionalidade, para que os irmãos mais simples não pensem que há uma hierarquia na trindade. Ali há uma submissão consciente, uma submissão voluntária. O pai não é maior que o filho não é maior que o pai, em um sentido de hierarquia, ok? Não há hierarquia em quem Deus é na trindade ontológica, mas como o plano da salvação se desenrola, o filho se sujeita temporariamente e
voluntariamente ao Pai. Até aqui tudo bem? Ai, meu Murilo, tá dando um nó na minha cabeça. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Por que isso é muito bom? Porque isso vai lhe estimular a ler o subsídio, isso vai lhe estimular a ler os livros que eu indiquei, isso vai lhe estimular, se você está pelo YouTube, a adquirir a plataforma da ferramenta EBD nesse ano de 2026, para que você chegue em classe sempre atualizado e preparado para ministrar a sua aula, pois dentro da ferramenta EBD, isso é para quem está pelo YouTube, ok? Dentro da ferramenta EBD nós temos subsídio, material de apoio, material pedagógico, infográfico, fluxograma, slide profissional, motion, narração, cursos de capacitação, questionário, dinâmica. E, irmão, não conta nos dedos das mãos o tanto de recurso que temos na plataforma da ferramenta EBD. E o link está aqui na descrição do vídeo para você clicar e ir conferir, ok? Meus irmãos do YouTube, façam isso. Quem está pela plataforma da ferramenta EBD, desfrutem, usufruam de tudo o que postamos aqui exclusivamente para vocês. Ah, irmão Murilo, eu estou pela ferramenta EBD, o que é que eu faço? O link na descrição do vídeo. E mais, aqui na descrição do vídeo estou deixando também o link desse subsídio aqui de quase 15 páginas para você baixar, ler, reler e quem sabe até levar junto com a sua revista para ministrar sua aula em classe, ok? Deus abençoe. Vamos à frente. Ah, irmão Murilo, você está dando tudo isso aí de graça? Tô. Porque eu só peço a você que curta, comente e compartilhe. Vamos à exposição dos pontos da lição? Ponto de número 1, a revelação trinitária no batismo de Jesus. E eu fiz uma coisa aqui muito legal dentro desse subsídio que comecei a fazer nas últimas lições do trimestre passado. Colocar a ideia central de cada ponto e cada subponto. E nos subpontos eu fiz mais. Além de colocar a ideia central, eu coloquei o que o aluno deve sair sabendo em cada subponto. Isso vai lhe ajudar demais em classe, professor da escola dominical. Preste atenção, eu vou só ler aqui a ideia central do subponto 1 e o que o aluno deve sair sabendo do subponto 1. Você vai ver que quando você pegar o subsídio, isso vai estar lá em todos os demais subpontos. Mas eu não vou ler por uma questão de tempo aqui, ok? Subponto 1, o batismo do Filho, a obediência de Cristo. Ah, e deixe-me lhe dar aqui uma informação que é essencial. Este primeiro ponto vai trabalhar o batismo de Jesus. E por que o pastor Douglas Batista faz isso? Porque estamos diante de uma das maiores evidências do Deus Trino. Nós estamos diante de uma das maiores ilustrações da Trindade. Às vezes, erroneamente, nós levamos para a classe a ilustração do ovo, casca, clara e gema. Levamos a ilustração da água no seu estado sólido, líquido e gasoso. Alguns usam até a ilustração de um homem chamado Sabélio, que foi um herege quanto ao que postulou a respeito da doutrina da Trindade. E Sabélio foi o promotor de uma doutrina chamada o modalismo dinâmico, que nós veremos mais à frente. E muitos usam essa ilustração dele como o Sol. Temos ali o Sol, a luz e o calor, para falar sobre a doutrina da Trindade. E, meus irmãos, isso é extremamente inadequado, porque ou caímos em uma espécie de modalismo dinâmico, em sabelianismo, a gente vai ver mais à frente o que é, ou caímos então em um triteísmo. Então eu acho muito inadequada todas as ilustrações que nós temos para falar a respeito da doutrina da Trindade. Eu prefiro usar os textos bíblicos. Ah, irmão Murilo, como é que eu vou ilustrar a doutrina da Trindade? Use os textos bíblicos. Esse é também o conselho do pastor Douglas Batista. Eu acho que ele não falou, aliás, ele falou na conferência que nós tivemos, que também está disponível para os irmãos da ferramenta EBD. Ele falou a respeito do uso de ilustrações, que seria melhor utilizar os textos bíblicos em vez de ilustrações. Então, nós temos aqui, dentro do batismo de Jesus, temos a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo e a pessoa do Pai. E é por isso que esse exemplo aparece como a nossa primeira meta de explicação para este trimestre. Aí o subponto 1 já foi mencionado, o batismo do Filho, a obediência de Cristo. Qual é a ideia central aqui? Jesus não é batizado por necessidade de arrependimento, mas para cumprir toda a justiça, identificando-se
com os que veio salvar e inaugurando publicamente sua missão redentora. O que o aluno deve sair sabendo, o aluno deve sair sabendo por que Jesus se submeteu ao batismo e o que esse ato comunica sobre sua missão. Aí vem o que a lição diz, ok? E a partir de agora a gente vai falar só sobre a lição e o comentário da lição, mas a ideia central e o que o aluno deve sair sabendo está em todos os subpontos. A lição diz: o batismo de Jesus é um gesto de identificação com a humanidade pecadora e uma atitude de obediência ao plano redentor do Pai. Esse é o início visível da missão messiânica que culminaria na cruz. Estamos diante de um evento tão importante que foi registrado no Novo Testamento pelos 4 evangelistas e mais tarde foi trabalhado por ecos pelo apóstolo Paulo e por outros escritores. Preste atenção, esse evento está registrado em Mateus, capítulo 3, versículo 13 ao 17, em Marcos, capítulo 1, versículo 9 ao 11, em Lucas, capítulo 3, versículo 21 ao 22, e em João, capítulo 1, versículos 29 ao 34. Paulo vai fazer uma ligação com isso aqui, lá em Romanos, capítulo de número 6, versículo 3 e 4. Então, o batismo de Jesus, ele ocupa por diversas razões doutrinárias e práticas um lugar central na teologia do Novo Testamento. Olhando para o texto bíblico, percebemos que Mateus mostra desde o início que Jesus não chegou no Jordão por acaso. Ele tinha uma finalidade específica, seu ministério iniciaria ali após o batismo, após a unção e a aprovação do Pai, e desde então ele começaria a itinerantemente anunciar a mensagem do reino. Porém, há algumas singularidades aqui. Quando Jesus se coloca diante de João Batista, João olha para ele e treme nas bases. João diz: aqui está errado, porque sou eu quem preciso ir a ti e ser batizado por ti, e não o Senhor vir a mim. João reconhece, portanto, que o seu batismo era voltado ao arrependimento. E ali estava diante dele o Messias, o Cristo, o Cordeiro de Deus, que não tem pecado, que pelo contrário, ele é quem tira o pecado do mundo. Aí João diz: eu preciso ser batizado. João reconhece a inocência, a santidade de Jesus, a sua impecabilidade. Aí Jesus olha para ele e diz: João, convém que assim aconteça, a fim de que a justiça de Deus seja cumprida. E aqui justiça não significa que Jesus se tornaria justo por meio do batismo de João, como se lhe faltasse integridade moral. Antes, no contexto, cumprir toda a justiça significa cumprir plenamente o que é devido diante de Deus. Em outras palavras, Jesus assume como obrigação aquilo que o Pai estabeleceu como caminho de início do seu ministério, de maneira que ele se submete, não por necessidade de purificação, mas por obediência filial e por fidelidade à missão que lhe foi confiada. Além disso, percebemos também que há uma identificação com os pecadores que ele veio salvar. Então, por detrás do batismo de Jesus, há um mundo de implicações teológicas. E aquela que eu quero mais destacar aqui é a sua identificação com os pecadores. Porque mesmo ele não tendo pecado, ele se identifica com o pecador, assumindo o lugar do pecador, como substituto do pecador. E aqui nós temos o fio condutor que o levaria até a cruz. Então, o Cristo, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, está ali encarnada, sendo batizada por João Batista. O segundo subponto fala sobre a descida do Espírito Santo, a unção para o ministério. A lição diz: logo após sair das águas, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Essa manifestação visível indicava ser ele o Messias prometido, o Cristo, literalmente o ungido de Deus. O Espírito Santo, ele desce sobre Jesus em forma corpórea de pomba. Mas
o Espírito Santo não é literalmente uma pomba. Nossa, o irmão Murilo inventou a roda. Não. Em em sala de aula, muitas vezes é necessário que o professor afirme aquilo que é óbvio. Eu estava uma vez em uma sala de escola dominical, já compartilhei essa experiência com vocês em outras ocasiões. Eu, em uma sala de escola dominical, disse assim: quem é o Espírito Santo? Porque a gente vinha estudando nas lições, não era de escola dominical, era de discipulado. A gente vinha estudando nas lições de discipulado a pessoa de Deus, a Trindade. Aí quando chegamos no Espírito Santo, eu perguntei: quem é o Espírito Santo? E um aluno respondeu: ele é uma pomba. Peraí, como assim? A Bíblia diz que ele é uma pomba. Aí ele me levou lá para esse texto aqui, em que o Espírito Santo desce em forma. Veja o texto bíblico. Em forma corpórea de pomba. Esse aluno era novo convertido. Então, ele interpretou o texto errado e confundiu o símbolo com a pessoa. O Espírito assume uma forma visível e perceptível de uma pomba e desce sobre o Filho. E tudo isso tinha um significado, tinha um sentido. Não é que o Espírito é literalmente uma pomba, mas ele assumiu essa forma visível a fim de ser percebido pelas pessoas que ali estavam presentes. E a gente se pergunta: por que uma pomba e não outro animal? Porque aquilo ali seria muito simbólico naquela ocasião. A pomba está relacionada à pureza, à mansidão, à inocuidade. O próprio Jesus associa a pomba a um tipo de postura marcada por simplicidade e ausência de malícia, quando diz em Mateus 10:16, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Dessa forma, a figura que acompanha o batismo de Jesus Cristo comunica algo sobre a natureza da unção que inaugura seu ministério. Olha o simbolismo e olha a razão de o Espírito assumir a forma corpórea de uma pomba. Há todo um simbolismo. O Espírito que repousa sobre o Filho, que iniciaria sua missão a partir de então, é o Espírito de santidade, de retidão e de perfeita harmonia com a vontade do Pai. Logo, a forma de pomba não rebaixa o Espírito Santo a um símbolo, mas eleva o significado do acontecimento, porque marca de maneira pública e inteligível, visível, que o ministério de Jesus será conduzido sob a unção do Espírito em pureza, mansidão e poder santo, exatamente como convém ao Messias. Além disso, Atos 10:38 declara que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, e consequentemente afirma que ele andou por toda a parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. É a partir desse momento inaugural do ministério do Cristo que os milagres, o extraordinário, as curas e todos os sinais miraculosos começam a acontecer. Há pregações aí na internet e há malucos que se dizem pregadores e afirmam que Jesus, na sua infância, na sua adolescência e na sua juventude, realizou muitos milagres. Mas esse não é o testemunho bíblico. Não é de fato algum testemunho bíblico. Há evangelhos apócrifos que dizem que Jesus amaldiçoou crianças e elas morreram, que Jesus fez passarinhos de barro ganharem vida, que lá na carpintaria de seu pai terreno, adotivo, José, Jesus fazia móveis aparecer do nada. Apareça uma mesa, a mesa aparecia. Cresça essa madeira aqui para que a gente tenha material para trabalhar. A madeira crescia. Cresça a perna desse móvel ali, a perna do móvel crescia. Isso é um absurdo. Isso não é informação extra-bíblica, é informação antibíblica. Por quê? Porque distorce aquilo que a Bíblia fala a respeito do ministério público de Jesus. Então, é uma informação extra-bíblica? É. Mas não é só isso. Ela é antibíblica porque ela é contra, ela vai de encontro, não ao encontro, mas de encontro, oposição
o que está revelado nas Escrituras. E, portanto, se configura um completo absurdo. Os ministérios, aliás, os milagres, isso mesmo, os milagres e os sinais e as curas e todo o poder tem início aqui com essa unção. A capacitação do Filho de Deus. Ele é ungido para o ministério aqui no Jordão, quando é batizado por João Batista. O subponto 3, eu estou me empolgando demais aqui, acho que estou falando muito nos subpontos, mas vamos lá, é um tema que está queimando e ardendo no meu coração. Desculpem aí a muita empolgação, ok? O subponto 3, a voz do Pai, a aprovação celestial. A lição diz: por fim, uma voz audível do céu proclama: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Trata-se de uma declaração solene e pública do Pai, que não apenas confirma a identidade messiânica, mas também a divindade de Jesus. Você imagina? As 3 pessoas da Trindade estão presentes aqui e ainda quem negue a Trindade. Está o Filho sendo batizado, está o Espírito descendo em forma corpórea de pomba e está o Pai falando dos céus. E a voz do Pai, ela é ouvida de forma muito clara. E ela pronuncia bênção sobre o Filho, sobre Jesus. Foi um evento memorável porque porque ficou marcado no coração de quem estava ali. A voz de Deus foi ouvida citando as Escrituras. Este é o meu Filho amado. Salmo 2, verso 7. Em quem me comprazo. Isaías 42, versículo 1. E essa é uma das 3 ocasiões em que o Pai falou dos céus em reconhecimento satisfeito do seu Filho singular. As outras ocasiões em que o Pai fala audivelmente a respeito do Filho estão em Mateus capítulo 17, versículo de número 5 e João capítulo 12, versículo 28. Então, recapitulando, aqui no momento do batismo de Jesus, nós temos algumas ideias principais. A identificação do Filho em relação aos pecadores, a unção do Espírito Santo como capacitação para a missão da redenção, a missão que o Filho desempenharia e a voz de aprovação do Pai, ouvida dos céus. Progredindo, chegamos a um ponto bem teológico, bem teológico. Aí se tu tá dividindo a tua atenção com outra coisa aí, tu tem que parar. Olha para mim aqui, porque esse ponto é importante e merece a sua atenção. Eu vou até tentar diminuir. Deixa eu respirar. Diminuir o ritmo da fala para falar mais pausado, mais devagar, para você compreender e assimilar o que vai ser falado agora. Ponto 2, a distinção e a unidade das pessoas divinas. O subponto 1, unidade e distinção. E aqui nós entramos nos mistérios da Trindade. Isso de fato é um mistério. Unidade e distinção pessoal. A lição diz: a doutrina da Trindade afirma que Deus é uma só essência, ousia, mas subsiste em 3 pessoas distintas, hipóstases. A obra da redenção, por exemplo, é trinitária em sua essência. É um único Deus agindo. O Pai planeja e elege, o Filho executa a obra expiatória e o Espírito Santo aplica os benefícios da salvação. Então a gente vê um único Deus agindo, mas quando falamos desse único Deus, nós vemos 3 pessoas ali operando. É um único Deus que é trinitário, operando a obra da redenção. Assim, a unidade divina, longe de contradizer a Trindade, é enriquecida por ela, revelando um Deus que é, ao mesmo tempo, uno em essência e triuno em pessoa. Mais uma definição. Você vai ver muitas definições aqui ao longo desse trimestre. A doutrina da Trindade afirma que dentro do único ser que é Deus, existem eternamente 3 pessoas que são coiguais, coeternas e eu acrescentaria aqui cossubstanciais. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, qual é o mistério aqui da coisa? Essa doutrina ensina que o Pai não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai nem o Filho. Contudo, cada um deles é Deus, compartilhando plenamente a mesma e única natureza divina.
Bem-vindos ao mistério da Trindade. Aí, qual é a nossa responsabilidade aqui nesse subponto? Mostrar a unidade de Deus e a sua pluralidade, a sua triunidade. A unidade de Deus. A gente pode aqui dizer o seguinte, que a unidade divina se refere ao monoteísmo bíblico. Há um só Deus verdadeiro e eterno. E eu tenho aqui alguns desdobramentos. O primeiro, uma só essência. No ser divino, há apenas uma essência que é indivisível. Ousia, essência. Deus não é dividido em partes. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são fatias de Deus. Antes, cada pessoa possui a plenitude da essência divina. A identidade do ser são desdobramentos da unidade. Deus é uma substância ou essência imutável. Deus é uma substância ou essência imutável. E essa substância não é dividida entre as pessoas. Agostinho enfatiza aqui: Pai, Filho e Espírito Santo constituem uma unidade divina pela inseparável igualdade de uma única e mesma substância. Você pode voltar, mas vamos prosseguir. Aí ainda mais um desdobramento, a inseparabilidade. As três pessoas são inseparáveis em seu ser e, consequentemente, operam inseparavelmente. Não há três deuses, mas um só Deus. Então nós vimos aqui que Deus é Deus, é uma única essência, não são três deuses. Aí, mas tem a questão da triunidade. A triunidade se refere à distinção entre as três pessoas dentro dessa unidade de essência. Então nós temos uma substância, se é que a gente pode falar assim, temos uma substância divina, Deus, e nessa essência divina nós temos aqui três, vai ficar assim, nós temos três subsistências pessoais, que é a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pessoa aqui não significa um ser individual separado como três seres humanos. Isso aqui vai dar pano para manga lá para frente, porque dentro da doutrina da Trindade nós temos uma doutrina chamada de pericorese, que é a interpenetração ou a mútua habitação das pessoas da Trindade umas nas outras. É um elo, é uma comunhão que foge daquilo que as palavras de qualquer idioma humano ou inventado, ou se existir a língua dos anjos, né? Foge de qualquer explicação tangível que as palavras possam fornecer. Essa pericorese, essa mútua habitação. Pessoas aqui não significam ser individual, relendo, separado como três seres humanos, o que resultaria em triteísmo. Em vez disso, descreve distinções de relacionamento e subsistência dentro de um único ser divino. Irmão Murilo, eu não entendi. Mais uma vez, bem-vindo à doutrina da Trindade. O que é que a gente pode fazer aqui? Definições. E definições imperfeitas. Porque se a gente pudesse colocar Deus na sua totalidade em nossa mente finita, Deus não seria Deus, irmãos. Deus é transcendente. Tem mistérios da criação que a gente não entende. Por que você acha que compreenderia e explicaria de forma racional quem criou todas as coisas? Né? Agora tu entendeu. Mas vamos lá. Quais são os elementos essenciais da doutrina da Trindade? Para que se entenda a doutrina da Trindade, ou pelo menos se compreenda a doutrina, né? E não se explique racionalmente a doutrina. São elementos da doutrina e não explicação racional. Temos a unidade de Deus. Deus é um só. O monoteísmo é inegociável. Não são vários deuses unidos, mas o único Deus verdadeiro. Em segundo lugar, a plena divindade das três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são igualmente Deus. Nenhum é menos divino que o outro. Todos possuem a mesma natureza divina. Terceiro, estamos falando dos elementos essenciais da doutrina da Trindade. Terceiro, unicidade
e trindade em aspectos distintos. Deus é um quanto à essência e três quanto às pessoas. Não há contradição real, porque 1 e 3 se refere a aspectos diferentes do ser de Deus. Isso aqui já se encaixa dentro da teologia filosófica. Em quarto lugar, a eternidade da Trindade. Sempre existiram Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhum começou a existir, nem se tornou divino em algum momento. O Deus Trino é eternamente o mesmo. Vamos ver aí expressões mais à frente de eternamente gerado e o Espírito procedente do Pai e do Filho. Isso não quer dizer criação. Vamos explicar isso mais à frente, ok? Quinto lugar, subordinação funcional, não ontológica. Você já se familiarizou com essa linguagem aqui. Às vezes uma das pessoas da Trindade assume um papel subordinado. Por exemplo, o Filho na encarnação, mas isso é apenas de função. É uma subordinação de função e não de essência. E nós temos o mistério da incompreensibilidade da Trindade. A Trindade nunca será plenamente compreendida por nós. Ela é um mistério que ultrapassa a nossa razão finita. São os pontos para se compreender o Deus que é uno e triuno. Não, é o Deus que é um em essência e subsiste eternamente em três pessoas. É, né? Vamos lá. Pausa para tossir. A pluralidade na unidade no Antigo Testamento. O Robert Leighton e o Pedro Pamplona, eles vão concordar com relação à doutrina da Trindade o seguinte: no Antigo Testamento, a doutrina da Trindade ela está oculta. E no Novo Testamento, a doutrina da Trindade está implícita. E a partir de ambos os testamentos, do texto sagrado, a igreja do primeiro século chegou à formulação da doutrina da Trindade. E mais à frente aqui eu coloquei uma informação que já vou antecipar. Nós precisamos distinguir entre a Trindade, como revelada nas Escrituras, porque Deus sempre foi Trindade, e a formulação da doutrina da Trindade no período ali dos pais da igreja. Não é porque a doutrina foi formulada, sistematizada, nominada e definida nos primeiros séculos da igreja cristã que Deus passou a ser trino a partir de então. Não, a doutrina já estava revelada nas Escrituras, mas ela foi pensada, ela foi ponderada no aspecto teológico e sistematizada a partir dos concílios, a partir dos surgimentos de heresia, da necessidade de resposta da igreja, da necessidade de explicações, né, explicações bíblicas para refutar as heresias, que surgiu e foi sistematizada a doutrina da Trindade. Então, quando olhamos para o Antigo Testamento, nós devemos perceber que a doutrina da Trindade já estava lá, mas estava revelada de forma, um paradoxo aqui, de forma oculta. Olha o que a lição diz. O Antigo Testamento aponta para uma pluralidade dentro da unidade divina. O nome hebraico Elohim, plural de Eloá, é utilizado para designar o Deus único de Israel. No princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. No texto, o sujeito Deus está no plural, enquanto o verbo criou, bara, está no singular, indicando uma pluralidade pessoal em uma única essência divina. Essa estrutura gramatical em comum reaparece em outros textos bíblicos. Essas passagens evidenciam que o monoteísmo do Antigo Testamento não nega a Trindade, mas admite pluralidade interna na divindade. Quando a gente fala sobre a palavras plural para se referir a Deus, alguns vão elaborar teorias como o plural majestático, como o plural ali se referindo à presença de seres angelicais, como, por exemplo, façamos o homem. Aí alguém vai dizer que ali os anjos estavam presentes. Ou é um plural majestático, que aparece também em Isaías, capítulo de número 6, a quem enviarei, quem há de ir por nós, e em várias outras passagens do Antigo Testamento. Se isso não é evidência suficiente para a doutrina da Trindade, temos algumas manifestações claramente trinitárias, que são enxergadas, percebidas à luz do Novo Testamento, como, por exemplo, a criação. Alguém da época ali de Moisés, obviamente, com as lentes que tinham até então, não conseguiriam perceber essa realidade. Por exemplo, o Pai está ali dando a palavra criadora. O Pai está pronunciando a ordem criadora.
E nós temos a palavra, que a luz do Novo Testamento é o Logos, é o Filho. E nós temos o Espírito pairando sobre as águas. Claramente uma manifestação trinitária, mas que é claramente percebida quando trocamos de lente. Quando tiramos as lentes contextuais, simplesmente do Antigo Testamento, e colocamos as lentes do Novo Testamento. Alguém fala até dos sensus plênios, acho que é assim que cita, não é? O sentido pleno do texto, agora percebido pelo Novo Testamento. Isso é muito interessante. Porém, há outras coisas aqui que mostram ali a doutrina da Trindade no Antigo Testamento, como a aparição do anjo do Senhor, que muitas vezes é identificado como o próprio Senhor. É adorado, recebe adoração, recebe sacrifício. Quando foi que as teofanias elas pararam? Vocês sabem dizer? Você não estava prestando atenção, né? Quando foi que as teofanias pararam? No Novo Testamento. Por quê? Porque o Filho encarnou. O Filho encarnou. Aí o anjo do Senhor parou de aparecer coincidentemente no Novo Testamento. Então, as manifestações teofânicas, não de um anjo comum, mas a manifestação teofânica, né? Deus aparecendo ali em forma angelical, é uma evidência da doutrina da Trindade. Nós temos também as distinções dentro da própria divindade, como, por exemplo, o Yahweh, o Senhor, Deus, ele se dirige a outro Senhor. Ele conversa, o Salmo 110, há um diálogo, há uma interação que nós chamamos de relação intratrinitária. Intratrinitária diz respeito ao que acontece com e entre as pessoas da Trindade. É por isso que é intratrinitária, as relações no interior da divindade. E nós temos um exemplo clássico aqui do Salmo 110 e o verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor. Veja, eles se relacionando. O Salmo 45, versos 6 e 7 diz: o teu trono, ó Deus, por isso, Deus, o teu Deus te ungiu. E mais tarde a gente veria esses textos bíblicos aqui como textos que mostram a doutrina da Trindade. E nós temos todo o contexto rigoroso e monoteísta do Antigo Testamento, e ainda assim esse texto mostra que há uma certa pluralidade em Deus. Então nós temos a doutrina da Trindade no Antigo Testamento de forma oculta, velada. Eu até escrevi aqui o seguinte: em suma, sob lentes verotestamentárias, a Trindade não aparece como uma doutrina já acabada e sistematizada. Contudo, ela se faz presente como semente por meio de categorias, padrões narrativos e alusões que seriam plenamente desvelados com a vinda de Cristo e com a iluminação interpretativa do Novo Testamento. Aí o subponto 3 diz o seguinte: a Trindade explicada no Novo Testamento. Olha o que a lição diz. A aula vai passar aqui, acho que de 1 hora. Assista toda, viu? Assista toda. Vai passar de 1 hora, não seja preguiçoso. Assista toda. A lição diz: a Trindade não é vista como 3 deuses. É o que diz aqui, esse último subponto do ponto 2. A Trindade explicitada no Novo Testamento. A Trindade não é vista como 3 deuses, mas como 3 pessoas em um único Deus. Por exemplo, na forma batismal, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui haverá menção de vários textos chamados de trinitários. Por que textos trinitários? Porque as 3 pessoas da Trindade aparecem ali, como na fórmula batismal. Temos também a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. As 3 pessoas da Trindade aparecem aqui. Temos ainda textos que falam sobre a Trindade econômica, você já conhece esse termo, no aspecto do desenvolvimento da redenção. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. E há várias outras passagens aqui, ok? O que muda, então, no Novo Testamento em relação ao Antigo Testamento? Porque no Antigo a doutrina estava oculta. E no Novo Testamento essa doutrina está implícita. E, portanto, na condição de implícita, ela pode ser observada, pensada e, mais à frente, foi sistematizada. O que muda? O que é que muda? Qual a grande diferença
Do antigo para o novo. Alguns já responderam aí. Alguns já entenderam o fio da meada. O que é que muda? A encarnação do Filho e a vinda do Espírito Santo. Do allos. Pausa para tossir. Tossir. Vamos lá. E o allos paracletos. O Consolador. Foi isso que fez toda a diferença e é por essa razão que se multiplicam os textos trinitários e se percebe de forma verificável as ações distintas das pessoas que fazem parte da essência do Deus Trino. Ok? Vamos prosseguir. A relevância da Trindade para a fé cristã é o ponto de número 3. E aqui nós temos o subponto 1 que diz: desenvolvimento doutrinário da Trindade. Olha o que a lição diz. A doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia da fé cristã, ela emerge das Escrituras como a revelação progressiva do Deus vivo. Sua plena compreensão foi definida nos primeiros séculos da Igreja. O Concílio de Nicéia proclamou que o Filho é da mesma substância do Pai, condenando a ideia de que ele fosse uma criatura exaltada. O Concílio de Nicéia foi uma reação ao arianismo, uma doutrina que, como veremos mais à frente, negava a divindade do Filho. Então esse concílio serviu para estabelecer a divindade do Filho, a mostrar que Jesus não era semelhante a Deus, ou uma criatura de Deus feita do ex nihilo, mas ele compartilhava da mesma essência, ele era Deus. Aí nós temos o Concílio de Constantinopla, em 381, que contemplou a formulação trinitária ao afirmar a divindade do Espírito Santo. Desde os primeiros séculos, estudiosos da fé cristã têm ensinado a perfeita unidade em Deus, sem confundir a identidade de cada pessoa da Trindade. Aí o que foi que eu fiz aqui para você? Eu coloquei como a declaração de fé se refere a esses credos chamados ecumênicos e católicos, credos que são universais, e a importância do que esses credos afirmam. E os credos, eles têm a sua relevância à medida em que eles estão submissos à Bíblia. Porque há muitos credos que não merecem a nossa consideração. E mais, até esses credos aqui que a gente vai citar, eles só têm validade, a sua validade se estende, se limita até o ponto em que eles estão submissos ao que a Escritura diz, ok? Então esses credos eles foram importantes e nós temos aí o credo dos apóstolos no século II. Eu coloquei aí para os irmãos. Esse credo ele professa o seguinte: creio em Deus Pai, por isso. Creio em Deus Filho e creio no Espírito Santo. É o credo apostólico já no século II. Aí temos o credo de Nicéia, o credo niceno em 325 e o credo niceno constantinopolitano em 381. Também o credo aí está na sua íntegra para os irmãos lerem. A pergunta é a seguinte aqui, talvez o que importe para a sala de aula. Você pode até ler os credos aqui, mas o que de fato vai importar em sala de aula para explicação deste subponto? Como é possível chegar às formulações estabelecidas nesse credo? Como é possível biblicamente argumentar em favor da doutrina da Trindade? Ou mais, como é possível, utilizando... ficou distante. Como é possível, utilizando a Bíblia Sagrada, mostrar a doutrina da Trindade e revelar a sua biblicidade, a sua inspiração, a sua fundamentação escriturística? Como isso é possível? Existem 4 tipos de textos que, quando lidos juntos e nessa sequência que vou passar aqui para os irmãos, formam uma consciência trinitária no leitor, ok? Não vou citar os textos, mas vou citar a fórmula que leva-nos a ponderar, definir, sistematizar e provar biblicamente a doutrina da Trindade. Quais são os primeiros tipos de textos? Textos que afirmam um único Deus. Nós temos eu disse que não ia citar, mas vou citar aqui alguns. Nós temos em Deuteronômio textos que mostram que Deus só há um Deus. Né? Nós temos a Shema, né?
Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. 1 Coríntios, eu me esqueci agora o capítulo e o versículo, faz também referência a isso, ao único Deus. Então, nós provamos aqui a unicidade de Deus. Só há um Deus. Aí, em seguida, há textos que afirmam a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo como pessoas distintas, no Antigo e Novo Testamento. Se você pega Isaías ali, um filho se nos deu, seu nome será Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, são características que não podem ser atribuídas a um homem. A divindade do Filho é estabelecida tanto no Antigo como no Novo Testamento. Eu falo da divindade do Filho porque a divindade do Pai é ponto pacífico. A divindade do Filho e do Espírito Santo são questões que as heresias lançam dúvida. Mas os textos bíblicos claramente mostram a divindade das pessoas separadas ali na sua distinção, falando a respeito de pessoalidade. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Há textos que mostram as relações trinitárias. E esses textos aqui são textos como nós lemos aqui. Textos que mostram, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a bênção apostólica, que a graça de Deus, o amor, as consolações do Divino Espírito e tal, o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus. Eu estou repetindo aqui, perdão. Mas você sabe, é a bênção apostólica lá de 1 Coríntios, ok? Você percebe que ali aparece claramente as três pessoas da Trindade. E o quarto tipo de texto são textos que mostram as três pessoas da Trindade juntas com o mesmo status. Ou seja, elas estão ali juntas, aparecem ali no texto bíblico e todas as três são tratadas como Deus, um só Senhor, um só Espírito. São textos que mostram as três pessoas da Trindade com a mesma patente. Assim eu posso falar. Então esse é o caminho para se formar uma consciência trinitária. Subponto 2, implicações doutrinárias. Eu pensei que aqui seria aplicações, mas as implicações doutrinárias aqui é meio que o seguinte: essa é a doutrina bíblica e o que foge disso é heresia. E eu fiz aqui a citação de algumas heresias que não constam na revista. Ok, algumas constam, outras não. A lição diz o seguinte: a negação da Trindade resultou em heresias. E eu vou citá-las aqui, na ordem que eu coloquei. O comentarista vai citar, mas eu vou citar na ordem que eu coloquei. Primeira heresia, a heresia do arianismo, que foi a heresia que promoveu o concílio de Nicéia. Ário, um bispo da igreja, um homem culto, desenvolveu e elaborou esse pensamento de que Jesus era uma criatura. Nós temos uma roupagem hoje moderna do arianismo nas testemunhas de Jeová que negam a divindade do Filho. Ok? Só que essa doutrina ela não se sustenta à luz dos textos bíblicos. E um dos mais claros é que o Filho é Deus, ele tem consubstancialidade, coeternidade com o Pai. João 1:1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, pois se ele estava com Deus, com a eternidade, o Verbo era Deus, consubstancialidade. Então, o Filho é Deus. O versículo 14 desse mesmo capítulo revela que o Filho encarnou e é a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos o modalismo, chamado também de sabelianismo, ou também conhecido como monarquianismo modalista. O que é que, em síntese, essa doutrina ela defende? Sabélio, ele dizia que Deus era um só, mas que no Antigo Testamento Deus se apresentou como Pai, no Novo Testamento ele se apresentou como o Filho e como o Espírito Santo. Então é como se as pessoas fossem máscaras que Deus usava. Uma hora Deus é o Pai, aí uma hora Deus diz, eu sou o Filho agora, e outra hora Deus diz, agora eu sou o Espírito. Isso é insustentável. Veja, o batismo de Jesus. Jesus estava sendo batizado e o Pai estava falando do céu. Como assim, ao mesmo tempo, se Deus é só um, como assim, ao mesmo tempo, o Pai estava falando e o Filho estava sendo batizado e o Espírito estava descendo? Não faz o menor sentido o modalismo, o monarquianismo modalista, não faz o menor sentido. Jesus está orando ao Pai, em textos lá de João. Se Jesus e o Pai são a mesma pessoa, Jesus está orando a quem?
Temos a questão do triteísmo, a crença em três deuses. Isso aqui não vale nem a pena gastar tanto tempo aqui, porque a gente precisa falar sobre o pneumatomaquismo. Ave, quase não sai. Pneumatomaquismo ou macedonianismo. O pneumatomaquismo é a heresia que nega a divindade e a pessoalidade do Espírito Santo, tratando como criatura ou como força impessoal. Também não se sustenta à luz dos textos bíblicos, porque nós encontramos pessoalidade sendo atribuída ao Espírito, como uma força que é impessoal. Escolhe, separa, envia, fala, se entristece. Isso são atributos de pessoalidade e não de uma força. Eu não posso atribuir a uma força da natureza como a chuva pessoalidade, porque a chuva não tem vontade. A chuva não fala. Então o Espírito Santo não pode ser uma força impessoal. Ele é uma pessoa. Temos o adocionismo ou monarquianismo dinâmico. O que seria isso? É a ideia de que Jesus não era divino, mas que a divindade passou a habitar em Jesus em um momento do seu ministério. E alguns colocam esse momento como o batismo. Então, no batismo de Jesus, o homem foi adotado por Deus e ele foi preenchido por algo chamado dínamos, pelo poder de Deus. E ele foi elevado a um status acima das demais criaturas. Isso também é uma heresia, porque o Filho é eterno. O Filho é eterno, ok? E temos o unitarismo, ou socinianismo. São nomes difíceis, né? O unitarismo é a ideia ou a crença de que existe apenas um Deus em uma única pessoa. Por isso, unitarismo. Um Deus em apenas uma única pessoa. Isto é, Deus é unipessoal. E geralmente se identifica essa unipessoalidade com o Pai. Como consequência, nós temos uma negação da doutrina da Trindade, da divindade plena e eterna de Jesus e também da pessoalidade distinta e divina do Espírito Santo. O unitarismo, ele tem suas raízes em heresias do passado, mas ele ganhou muita força ali no período pós-reforma, com o advento do iluminismo, da exaltação da razão. Ou seja, se não dá para explicar, então não dá para crer. Se a doutrina da Trindade parece absurda à razão humana, não dá para crer nela. E nesse contexto de racionalismo, o unitarismo ele ganhou muita força. De modo que a gente pode concluir aqui, de forma abrupta, mas importante, dizendo o seguinte. Eu tirei isso aqui do Millard Erickson, da página 337 dessa... Peraí. Tá aqui. Peraí, viu? Dessa teologia sistemática aqui. Olha lá. Bem pequenininha, né? Página 307. Eu tirei essa citação dele aqui, que é a citação que eu vou encerrar. Aparentemente... Ei, rapaz! Presta atenção! Vamos lá. Aparentemente, Tertuliano estava certo ao afirmar que a doutrina da Trindade deve ser divinamente revelada, não humanamente elaborada. Ela é tão absurda do ponto de vista humano que ninguém a poderia ter inventado. Nós não sustentamos a doutrina da Trindade porque ela é autoevidente ou logicamente convincente. Nós a sustentamos porque Deus revelou que é assim que ele é. Como alguém disse acerca de certa doutrina, dessa doutrina, né? De certa não, dessa doutrina. Tente explicá-la e você perderá a cabeça. Mas tente negá-la e você perderá a alma. Por quê? Porque Trindade é quem Deus é. Se eu nego a Trindade, eu estou negando Deus revelado nas Escrituras. É por isso que a Trindade ela é central à fé cristã. Vocês perceberam que eu estou muito empolgado, né, com essas explicações?
porque é um tema bom para se falar. Eu tô lendo bastante sobre Trindade, isso me dá um prazer que vocês não têm noção, ok? Deus abençoe, eu espero vocês na aula número 2 e já desejo a todos um feliz 2026. Não se esqueça, abra a jaula.